Romanos 13, versículo 8. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Diz assim: a ninguém devais coisa alguma senão o amor recíproco, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Com efeito, cumprido a lei com efeito: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de modo que o amor é um cumprimento da lei. E isto fazeis conhecendo o tempo, que já é a hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes. A noite é passada e o dia é chegado. Dispamo-nos, pois, das obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, em bebedeiras, não em impudicices, dissoluções, não em contendas e invejas, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne e suas concupiscências. Amém? Glória a Deus. Amados, eu analisando o Salmo 23 e olhando versículo por versículo, eu cheguei à seguinte conclusão: que uma pessoa quando ela aceita o Senhor Jesus Cristo, quando ela entrega a sua vida a Jesus, ela passa a depender inteiramente do Senhor, e Ele vai ser o seu pastor, e nada vai estar faltando para ele. E daí no final do último versículo do Salmo 23, ele vai dizer assim, o salmista Davi dizendo assim: e certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor. Ou seja, ele vai depender, ele vai servir, ele vai amar a Deus, ele vai amar a sua palavra, ele vai viver, porque Deus, ele não muda, ele vai ser sempre a mesma pessoa. Nele não há nem sombra de variação, e nós, como seus servos, também não devemos mudar. Podemos até passar de épocas, de séculos, mas devemos continuar de acordo com a própria palavra de Deus. Nós cremos e sabemos que Deus, ele é o mesmo. Hoje nós estamos vivendo em que época? Modernidade ou pós-modernidade? Nós estamos vivendo pós-modernidade. Mas Deus, ele continua a mesma pessoa. E a palavra que Deus me deu dentro desse texto é algo muito, muito forte. É algo, amado, que muitas das vezes uma pessoa que vai ouvir, ele não vai gostar muito, porque foge dos padrões que a sociedade gosta de ouvir. Mas é a palavra de Deus, e nós, como seus servos, devemos transmitir a palavra do Senhor. Por isso que nós queremos, de acordo com o texto que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, nós queremos intitular essa palavra: pós-modernismo, avanço ou retrocesso? Pós-modernismo, avanço ou retrocesso? No final você vai ver se foi um avanço ou se é um retrocesso.
quando nós falamos de pós-graduado, quer dizer um grau a mais. Quando nós falamos de pós-modernismo, é algo a mais do moderno ainda. Amados, nós não devemos permitir que as ideias modernas venham destruir as verdades eternas implantadas em nossos corações. E você percebe que há como se fosse minando para destruir e tirar essas verdades eternas que já foram implantadas em nossos corações. Eu vi algo muito interessante essa semana que dizia assim: você quer ter uma mente cristã? Então que você leia a palavra de Deus. Como que você quer ter uma mente cristã, quer que a tua mente seja influenciada pela palavra de Deus, se você não lê a palavra de Deus? É impossível uma pessoa ter uma mente cristã se ele não lê a Bíblia. Romanos capítulo 12, verso 2, e também Colossenses 1, 23, diz assim: permaneceis na fé, alicerçadas firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. São verdades eternas. Por muitos séculos, presta atenção nisso aqui, por muitos séculos, a perspectiva que se tinha da vida, do mundo, de Deus, do homem e dos valores, era quase sempre visto pelas lentes das Escrituras. Ou seja, eu queria analisar a respeito do mundo, eu ia para a Bíblia. Eu queria entender um pouco sobre o homem, eu ia para a Bíblia. Eu queria entender mais, eu ia para a Bíblia. A Bíblia era algo referente para nós. E continua para os cristãos. E esse pós-modernismo, estão lutando e conseguindo na mente de muitas pessoas que não seja uma verdade absoluta. Nesses tempos pós-modernos, estamos sendo invadidos por conceitos materialistas, existencialistas, fazendo que a maneira de ver as coisas mude completamente. Muda. Tem muitas coisas que hoje as pessoas estão dizendo assim, que isso aqui não é mais pecado, isso aqui não é mais errado. E também vocês percebem que levando nós, como evangelho, fechando a nossa boca para não pregar contra o pecado. Hoje se proíbe de falar contra o homossexualismo. Isso, ou seja, falar contra o pecado. Hoje a maioria das igrejas gosta de ouvir uma mensagem de autoajuda. Eles não gostam de ser confrontados com o pecado. E a palavra do Senhor vai ao encontro. Hoje nada mais é verdade absoluta. Tudo é relativo. O que é verdade para uns não precisa necessariamente ser verdade para outros. Vocês entenderam? Vão ter um assunto na faculdade, no colégio, onde for, estão discutindo, eu tenho uma verdade, o outro tem uma verdade, acabou. Nada é absoluto. É relativo. E as pessoas têm que respeitar e muitas vezes aceitar isso. E isso está sendo colocado, amados, na mente dos nossos filhos, de pessoas hoje de uma geração que eu chego, digamos assim, até os 35, 40 anos já foram afetados por essa ideologia, foram afetados por esse tipo de ensinamento, e com isso eles querem dizer que a Bíblia não é algo absoluto, é algo relativo. Ou seja, que a Bíblia não é verdade. Pode ser verdade para um, mas não é verdade para outro. E a Bíblia sempre foi uma verdade absoluta. Nunca ponha um ponto de interrogação onde Deus colocou um ponto final. É uma verdade. Foi pecado no passado, é pecado hoje também. Ela não muda.
cada um faz a sua verdade. E aí entram os achismos. Eu acho assim. Não, é o que Deus acha, não é o que você acha. Eu tenho esse entendimento, não é o teu entendimento, é o que a Bíblia diz. A pós-modernidade fez a sociedade retroceder 3.000 anos em sua história. 3.000 anos na sua história eles vieram retroceder. Naquele tempo, diz em Juízes capítulo 21, verso 5, naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem queria. Não é isso que acontece nos dias de hoje? Hoje dentro dos lares, e de uma forma geral, até nos lares cristãos, os filhos querem fazer o que bem quer. Você não me manda, eu tenho liberdade, tenho meus direitos humanos, tenho direito disso, ele sabe tudo da lei, não me manda. Olha no passado, amado, se nós tínhamos direito, digamos assim, de ir lá na loja e escolher um tênis para comprar. Pessoas hoje aí dos seus 45, 50 anos, 55, 60 anos, aí tinha o direito de comprar, de você ir lá escolher o teu tênis? Não, os pais compravam, tá aqui ó, esse aqui é teu, esse aqui é de fulano, que chute, bamba e não sei o que, papapá. E ó, eu lembro, olha o que fazia, pegava um cordãozinho, media o pé de cada um ali ó, e levava lá para comprar, e você não ia junto não. Roupa, fazer camisa, nós éramos nessa época 3 irmãos, se era amarela um para cada um. Parece quando saía na rua, parece uns 3 canarinhos. E reclama para você ver. Me lembro quando eu comecei a fazer, na época era o ginásio, começava na 5ª série e tinha educação física, e eu falei, pai, precisa comprar um tênis e precisa comprar uma calça de agasalho para fazer educação física. E eu doido para querer, assim, tinha aqueles Adidas azul com a lista branca assim, e não se usava ele meio folgadão assim, para ficar legal, ali. Oh meu Deus do céu. O pai chegou com nem me lembro a marca, nem marca tinha, marrom com a lista branca. Eu coloquei aquilo ficou meio colado, parecia mais um pijama do que uma coisa. E vai falar o quê? Parecia uma leg. Hoje vocês vão dizer para nós: decido o que quer comer, não como isso, não gosto disso, não faço isso, mas não sei o que. Parece que querem dominar. Em certos lares não é o pai que manda, é o filho, a filha que manda. Quem manda ali é ele, muda toda a regra. Olha, você quer ver? Quantos de vocês já chegaram na casa que vocês veem que ali quem manda ali não é o pai, a mãe, é o filho que manda? Quem já foi em lar, já viu isso aí? Eu sei. Os pais ficam com vergonha. É o que nós estamos vivendo aqui, ó, o pós-modernismo. A rejeição dos valores afeta o cristianismo, amado. Tudo isso é causa de rebeldia dentro das igrejas. Eu não vou naquela igreja, aquele pastor só prega isso, prega não sei o que. Ele não fala sobre bênção, ele não fala que Deus vai me abençoar, ele não vê que Deus tem uma chave, não sei o que, ele não vê isso. Eles querem receber isso, não querem receber a verdade. E a Bíblia diz que Deus está conosco enquanto nós estamos com Ele, mas se nós o deixarmos, Ele também nos deixa. Se é assim que tudo é relativo, nada é absoluto, a verdade depende do ponto de vista de cada um. Isso virou moda e tem trazido algumas mudanças. Escuta só: mudança intelectual. Isaías capítulo 5, verso 21 diz assim: ai
dos que são sábios aos seus próprios olhos e astuto em seu próprio conceito. A filosofia pós-modernista defende o pluralismo, isto é, que todas as opiniões a respeito de um mesmo assunto devem ser aceitas como verdadeiras. Eles acham que tudo, não importa o assunto, cada um tem uma ideia, são verdadeiros. E vocês podem perceber que vocês que estão estudando já ouviram pessoas dentro da sala de aula, professores colocando exatamente isso que eu estou falando para vocês. Com isso, eles querem dizer que não há ninguém errado na sua conduta. Tudo está certo. Essa filosofia eles querem aplicar na Bíblia. Eles querem pegar essa filosofia e aplicar na palavra de Deus. E muitas das vezes os crentes estão trazendo isso para eles, para a sua casa e até mesmo dentro das igrejas. Mudança religiosa. Gálatas capítulo 1, verso 6 e 7 diz assim: estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, qual não é outro, senão há alguns que vos perturba e querem perverter o evangelho de Cristo. Muitos dizem que Cristo é Salvador, mas não podemos afirmar que Ele é a única forma de salvação. Você já ouviu algumas pessoas dizer assim: olha, eu creio que Jesus é o Salvador, mas também creio que existem outras formas de se salvar. E aí entra, todos os caminhos levam a Deus. Catolicismo, espírita, mormon, testemunho de Jeová e tudo o que você pensar, todos eles têm uma ideia, eles estão indo para o céu. Será que a Bíblia diz isso? É um único Deus, sim, existe um único Deus, mas também existe uma única maneira de servir a Deus. Com isso as pessoas vão achando que são salvas, estão se enganando a si mesmo. Hoje nós encontramos um número grande de pessoas que são cristãos anônimos. Existe. Eles acham que são crentes na sua casa. Por que Jesus deixou e disse na sua palavra: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nós temos que ter comunhão, nós temos que cultuar. Nós estamos juntos cultuando e logo vamos celebrar a ceia junto, relembrando o sacrifício de Cristo. Como é que eu vou ser crente anônimo? Mudança teológica. Tiago capítulo 1, verso 17 diz: toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem lá do alto, descendo o Pai das luzes, em quem não há mudança ou sombra de variação. Amados, a maioria aqui usa a tecnologia, mas se você, digamos assim, quiser saber, eu sou contra o dízimo, vai alguém lá e clica lá, vem um monte de doutores. Lembra que 2 Timóteo diz: nos últimos tempos sentirão coceira nos seus ouvidos, querem ouvir o que querem, e vai ter um camarada lá que vai falar um monte de coisa, e a pessoa está vendo, o doutor fulano de tal que falou. Eu não quero saber o que o doutor fulano de tal falou, eu quero saber o que a Bíblia, o que o Senhor Jesus diz sobre isso. Eu digo sempre assim: a Bíblia diz que Jonas foi engolido por um grande peixe, eu creio nisso. Mas se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu um grande peixe, eu creio também, porque a Bíblia diz. É uma verdade. Dizem que o caminho da cruz não é o único meio de salvação. É um absurdo. É o único caminho, não tem como salvação a não ser pela cruz, pelo sangue de Jesus. Mudança ético-moral.
Homossexualismo deixou de ser encarado como um desvio psicológico ou moral, tornou-se uma opção de vida. Eu optei. E vai falar com respeito de pastor é homofóbico. Não, eu amo essas pessoas, não amo pecado, e vou falar contra. O senhor vai preso, deixa que vai, mas que eu vou continuar falando, eu vou falar contra o pecado. É pecado. Tem que se falar. Adultério deixou de ser adultério, passou a ser uma aventura. Adultério é pecado ou não é pecado? Para muitas pessoas dizem o quê? É uma aventura. Eu tenho que ter a minha aventura. E daí tem uns camaradas que dizem assim: não, o homem é predador, ele tem que estar vivendo caçando não sei o quê. Sarna para se coçar. Adultério então deixou de ser pecado e passou a ser uma aventura. O sexo pré-conjugal deixou de ser pecado e passou a ser uma experiência válida. Uma experiência válida. Sabe o que é isso? Eu tenho que experimentar primeiro. A mulher, o homem virou um produto, um objeto. Ele experimenta primeiro. Se eu gostei, eu caso. Se não gostei, eu mando de volta, não quero saber mais. Vai continuar sendo pecado. A Bíblia não muda. Continua sendo pecado. Olha outra coisa, o aborto deixou de ser um assassinato e se tornou direito constitucional que a mulher tem sobre o seu corpo. Não é mais um assassinato, é um direito que ela tem. É vida. Você pega o Salmo 139, versículo 16, está escrito: você era uma substância que não tinha nem forma. Eu escrevi todos os seus dias. Tinha vida ali. Então é um assassinato. O homem pode colocar um monte de coisa, pode criar um monte de lei, mas Deus está dizendo que é um assassinato. Isaías capítulo 5, verso 20 diz assim: ai dos que o mal chamam bem e ao bem mal, e que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põe o amargo por doce e o doce por amargo. Devemos recuperar os valores perdidos pelos pós-modernismo. Criamos uma geração hoje, não sei quem que disse, de Nutella, né? Nutella. O próprio médico disse para você, não disse para você, mano? Tem muitos rapazes que vêm aqui, ai, tá doendo aqui, não aprende a ter dor. Faz o que bem quer. E muitas das vezes a culpa é própria dos pais. Quantas mães que hoje choram porque os seus filhos não querem trabalhar, já estão com 20 e poucos anos, não tem uma profissão, não tem nada, porque os próprios pais pouparam, coitadinho de fulano, coitadinho de ciclano. Não, amado, eles precisam ter vida, eles precisam aprender. Eu cresci ouvindo do meu pai que o mundo é uma escola, e é mesmo. Você aprende a ser homem, aprende a ser uma pessoa responsável com caráter. Hoje muitas mães dizem assim: por que eu não fiz certo? É tarde. Nós precisamos recuperar essas verdades, esses valores perdidos pelo pós-modernismo.
Uma das primeiras verdades que nós devemos estudar hoje: valorizar-se poucos estudos bíblicos e enfatiza a experiência sobrenatural. A pessoa hoje, se falar assim, ó, tem um estudo bíblico, mas no mesmo horário tem um lugar lá que tem um pregador que ele revela, parece uma máquina e não sei o que, e as pessoas vão dar e rodopio, não sei o que, eu vou para lá. A experiência sobrenatural para a geração bíblica hoje, a geração de crente hoje, eles querem esse sobrenatural e não querem aprender a palavra de Deus. E olha o que Deus diz na sua palavra: o meu povo sofre falta de conhecimento. E como que eu vou adquirir conhecimento? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É através do ensino, através da pregação. Mas as pessoas querem sentir arrepio, querem trazer tantas essas coisas boas, mas é a consequência da minha comunhão com o Senhor, do meu relacionamento com Deus. João capítulo 8, verso 32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A segunda base é a nossa fé. O pós-modernismo não é um avanço cultural, é um retrocesso. Devemos nos reencontrarmos os valores que garantem uma verdadeira espiritualidade. Primeira carta aos Coríntios 3:11 diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. É o único fundamento. E concluindo, amados, não seja você um alienado, alguém que segue a correnteza e o modismo. Essa é uma pessoa alienada. Segue uma correnteza, deixa as coisas que vão, deixa a vida me levar, a vida leva eu e vai embora. Não seja isso. As estranhas ideias de um povo sem Deus. Não tenha medo de ser diferente, de andar na verdade e lutar pela verdade. Aprenda a cultivar os valores divinos que farão de você um vitorioso. Restaure no teu lar o culto doméstico. Restaure na tua vida período de oração e de jejum, de leituras de Bíblia, junto com a família. Você vai resgatar os valores, você vai ver que o povo vai voltar ao Senhor, e o Senhor vai dizer assim: o meu povo teve por muito tempo sem alguém que ensinasse, mas ele diz: ouvi-me, Asa e todo o Benjamim. Deus está convosco enquanto vos está com ele, mas se vós o deixar, ele também vos deixará. Mas se buscar de todo o vosso coração, ele deixará ser achado. Para pensar, qual é a vantagem desse pós-modernismo na tua vida, na tua família? O que a tecnologia tem trazido na tua família de bom? O que os celulares têm trazido de bom na sua família? Eu não sou contra a tecnologia, amado, mas nós devemos saber como usar. Devemos saber em que época colocar nas mãos. Tenho certeza que muitas vezes eu falei aqui, e muitos pais aqui não gostaram do que eu falei, porque eu falei assim: eu sou contra um pai pagar 1.000 e pouco num celular e dar para uma criança que tem 9, 10 anos de idade. Uma pessoa tem que ter mais de 15 anos de idade, e olha lá se ele saber maturidade para ter um celular na sua mão. Acontecendo tantas desgraças. Por causa do quê? Você nem sabe. E ele sabe tudo de tecnologia. Tudo. Qual é a vantagem? Muitas vezes é melhor não ter do que ter. E não é somente, amado, hoje, deixa eu falar uma coisa para vocês. Foi feita uma pesquisa hoje, que a tecnologia, o celular, começou de um ano para cá a afetar o pessoal da terceira idade. Pessoal da terceira idade
Casamento de 40 anos acabando. Por quê? Porque a mulher fica mais no celular do que cuidar das coisas da casa, queimando isso, queimando aquilo, e outras arrumando o marido para cá e deixando o marido ir embora. Ainda bem que Deus não usa tecnologia. Se você quiser falar com Deus, dobra o teu joelho e vai falar com Ele. Não manda mensaginha não. Toma cuidado, Jesus está voltando. Você está percebendo assim grandes avivamentos que o Senhor está trazendo? Salvação de vidas, são alertas. São alertas. São alertas. Quem sabe muitos dos pais que estão aqui falam assim: eu me arrependo de ter dado o celular para meu filho e para minha filha. Agora é tarde, você já deu, agora não adianta você tirar. Agora você não adianta tirar, porque você já fez um erro. Agora vai cometer o outro erro ainda. As pessoas precisam aprender. Agora vocês precisam aprender como usar esse celular. É como uma faca. Você pode usar para cortar um legume, cortar uma carne na cozinha, mas pode matar uma pessoa. Quantas vidas têm sido tiradas, mortas espiritualmente por causa dessa tecnologia? Mas se você saber usar também, ela vai alcançar também muitas vidas. Por isso que eu digo, aprenda. O pós-modernismo tem afastado as pessoas do Senhor Jesus Cristo. O pós-modernismo tem levado as pessoas a ter dúvida da verdade. O pós-modernismo tem levado pessoas a desviar dos caminhos do Senhor. O pós-modernismo ouvindo doutores dizendo que o suicídio, quem suicida, ele não vai para o inferno, ele é salvo. Muitas pessoas defendendo isso, e aumenta mais o número. Não, só Deus tem o direito de tirar a vida, de dar a vida e tirar a vida. Ninguém tem o direito de tirar a sua própria vida. E a pessoa que tirar a sua própria vida, ele vai para o inferno, porque só Deus pode fazer isso. E muitas pessoas estão achando, caindo nesses ensinamentos fora da Bíblia. Muitas pessoas dizem: não, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, que você vai para o céu. Mas o que a Bíblia diz? Fique com a palavra de Deus. O que Deus me manda dizer nessa noite é alertar vocês. Todo esse modernismo, o que tem trazido para você? Amém? Pense, medite e deixe que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Nós dependemos do Senhor Jesus, do seu cuidado. Já foi citado aqui nessa noite o próprio Jesus dizendo: Pai, eu não quero que o Senhor tire do mundo naquele momento, mas que proteja. Nós precisamos muito da proteção do Senhor. Eu preciso porque eu estou à frente de uma igreja, eu estou ensinando. Você precisa porque você tem uma família, você trabalha no lugar. Você já imaginou se Jesus não protegeu sua família, protegeu os seus filhos, proteger? Aonde você vai parar? Eu preciso do Senhor. E nessa noite nós vamos pedir para o Senhor, vamos fazer essa oração, que o Senhor nos proteja, que o Senhor não nos deixe ser enganados. Em todas as coisas busque a orientação do Senhor. Os homens de Deus do passado, Josué foi enganado porque não buscou a orientação de Deus. Os medianitas enganaram ele. E muitas das vezes chega alguém com umas palavras tão macias, tão maravilhosas, que nós podemos ser enganados. Mas antes de você dizer sim, para que venha no teu coração, de Deus, é do Senhor isso.
Busca do Senhor, porque o Senhor não deixa ser enganado, e Ele vai proteger os seus. Meu Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelas Tuas orientações. Eu te peço agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha, Senhor, nos proteger, nos livrar de todo mal, nos livrar, Senhor, de todas as investidas do inimigo, nos livrar de todo esse, Senhor, ensinamento, tantas coisas que são despejadas no dia a dia, nas nossas vidas, desse pós-modernismo, Pai amado. Senhor meu Deus, venha, Senhor, com toda a sua sabedoria, com teu Espírito Santo nos proteger, nos reveste da sua armadura, protege as famílias, protege a tua igreja, protege na escola, protege no trabalho, protege dentro da casa, Senhor, protege, Senhor, livra de toda investida do inimigo, Senhor amado. Senhor meu Deus, eu lhe peço e coloco a tua igreja, essas famílias aqui representadas, nas tuas mãos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.